de CloudBot, esse ser que apareceu chamando atenção no Twitter, em todos os lugares, puta burburinho, galera maluca querendo saber o que é esse bot, esse agente autônomo que parecia que ia revolucionar tudo na internet e acabou que não revolucionou porra nenhuma, e eu vou dar aqui a minha visão do que eu achei, eu testei, eu instalei, eu fiz algumas coisas, e eu queria trocar essa ideia com vocês, para vocês não cair nesse conto que, assim, pode ser que ele melhore no futuro, mas hoje ele não faz nada demais, tá? Nada que você não consiga fazer com o N8N, e eu vou te falar o porquê. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar um comentário, isso me ajuda muito a propagar a palavra do Didico.ia, e se inscrever no canal, deixar um like, isso é muito importante, bora pro vídeo. Vamos falar sobre ele, instalação. Todo mundo fala para você instalar ele, começou a galera falando que tinha que ser num MacBookzinho, aquelas caixinhas do Mac que era barato, ele rodava lá, ISAS e não sei o que. Cara, não precisa. Você consegue rodar ele no Windows, você vai ter que subir aqui um Ubuntu da vida para poder utilizar no terminal, mas basicamente ele roda no Windows, ele roda num cloud da vida, ele roda em qualquer lugar. Problemas, tá? Basicamente, o que é o CloudBot? Ele é uma central onde você tem algumas skills, né, que você pode passar para ele. Muitas skills aqui são apontadas para quem usa Mac, mas para usar no Windows também é de boa. Configurar isso aqui é um cu, tá? Não é fácil. Você tem que fazer um puta rodeio, a não ser que você for utilizar conexões com agentes pagos. Então, se eu vou conectar com o Cloud mesmo, não o CloudBot, tá? Vou conectar com o ChatGPT, com o Gemini, beleza, ele vai rápido, ele vai funcionar. Só que aí tem um problema, você paga. E para cada conexão dessa que você faz, você vai pagar token. E aí, existem vários relatos na internet que, mano, fudeu. Tipo, os caras gastaram milhões em grana, em dólar, porque o bagulho vai comendo token um atrás do outro e não é otimizado para isso. E esse é um dos problemas de um projetinho de open source que explodiu e que todas as pessoas do mundo olharam e falaram: puta, minha chance de ficar rico e ter um escravo dentro do meu PC. E a verdade não é essa, tá? A verdade é que isso gasta muito. Para você fazer uma pesquisa, você precisa conectar com uma API, chama Predict, Brave Search. A API é paga. Então, para o seu agente utilizar a internet, ele vai ter que usar o Brave Search. Se você quer que ele tenha as skills, vai ter que pagar um ChatGPT da vida, um Cloud, etc., como eu estava falando. Então, cada skill dessa precisa ser, tipo, meio que pago. Você tem, tipo, só a carcaça da parada e ele, tipo, não funciona muito bem. Vou explicar por quê. Instalei ele aqui, eu falei assim, eu não vou gastar um centavo com isso aqui. Eu vou usar a minha IA local. E aí, o que eu fiz? Baixei não, eu já tinha aqui, no caso, o LM Studio, subi no LM o GPT-OS, né, de 20 milhões de parâmetros, e fiz a conexão com o agente. Beleza, uma coisa a menos para mim ter que pagar. Ele funcionou? Funcionou, conectou aqui. Porém, na hora que eu fui fazer a primeira requisição, porque ele fala que ele utiliza o navegador para fazer algumas consultas, e que também é uma outra mentira, tá? Ele utiliza plugins, os mesmos plugins que você pode usar em Python para fazer scrap de página e coisas do gênero. Então, aí começou o meu primeiro problema. Eu falei, caramba, eu preciso... Vamos tentar automatizar alguma coisa, tipo fazer ele entrar dentro de alguma página do Reddit, buscar conteúdo para aqui para o canal, por exemplo, né? E cara, não rola. Ele não faz o que você pede, ele trava. É ruim. Configurar essa parte de web é uma bosta. Ainda é uma bosta, a não ser que você pague as APIs. Se você pagar as APIs, ele vai funcionar lindo. Mas uma coisa que eu percebi é que todas as skills que eu precisava colocar dentro dele, eu tinha que passar algum parâmetro, né? E normalmente eu tinha que passar o script em Python para ele funcionar. Eu falei, porra, mas se eu preciso passar o script em Python para ele funcionar, não existe
o porquê que eu preciso desse agente. Porque é muito mais fácil eu catar um N8N, botar os meus scripts lá dentro em JS, que seja, ou até meus scripts em Python, fazer ele rodar uma automação lá dentro. E pronto. E aí eu agendo, porque aqui no caso ele tem as skills de agendamento que o agente vai lá e faz. Que nada mais é do que um cron. Ele tem um cron aqui dentro, é o cron que você pode utilizar para disparo dentro do N8N. Então assim, dando a volta, resumindo, é muito mais fácil configurar um N8N do que configurar essa merda de CloudBot. Óbvio que isso aqui pode melhorar muito ainda. É interessante algumas coisas que ele faz, mas ele também tem alguns problemas. Por exemplo, a gente viu relato no Reddit de pessoas que deixaram acesso de cartão de crédito e ele comprou uma porrada de curso lá achando que era a melhor forma de melhorar as skills dele. Gastou acho que $2.000 em curso, teve pessoas que teve o PC hackeado, porque ele tem falhas ali na questão de prompt injection. Então assim, não tá redondo, tá ligado? Ele ainda tá, ele é tipo um pintinho, que ainda nem tem pena, tá ligado? Ele ainda nem sabe voar. Mas eu acho que ele vai crescer e vai ficar grande, mesmo porque muita gente, sei lá, na loucura, no buzz que deu, adotou isso como uma solução para tudo e tem muita gente investindo tempo nisso. Então, muito provavelmente vão aparecer skills e versões novas do CloudBot e que pode ser que no futuro seja bom, mas hoje eu não vejo o porquê eu usaria ele se não usar o meu LM Studio como uma IA local ou usar o meu N8N até mesmo local, vai fazer tudo o que ele faz. Na moral, às vezes até melhor, tá? Então, basicamente, eu não gostei. Achei difícil, achei complexo, chato de configurar, pelo menos para Windows, é um cu. Você tem que fazer uma porrada de coisa e eu não vi vantagem. Eu achei, na hora que eu ia utilizar, que eu ia passar um prompt para ele, falar assim, eu quero que você entre em tal site, faça tal pesquisa e gere um XLS para mim com as informações que você pegou. Ele não faz. Ele não faz porque você tem que fazer um script de criação de XLS ou de CSV. Você tem que fazer um script para ele poder ir nas páginas, porque ele não consegue navegar dentro do navegador sozinho, tipo, entrar e colocar. Toda vez que ele tenta, se a página tem anti-scrap, ele vai travar. Então, tipo, a ideia do agente, onde seria o meu mini escravo, não rolou, não funcionou, e acho que vai demorar um pouquinho para funcionar. Mas, juntando tudo, a ideia é interessante. Mas ainda não funciona, ainda tem muitas falhas, você pode acabar perdendo muito documento, você pode perder grana por causa de uma brincadeira com botzinho. Então eu recomendo vocês não instalarem, tanto que eu ia trazer um vídeo aqui ensinando a instalar ele no Windows e utilizando LLMs locais para você rodar uma IA do seu PC, pra você não ter que pagar, como instalar um web scrap para ele poder navegar, porque eu fiz tudo isso. Mas foi tanto trampo e tem tanta falha de segurança que eu não vejo a necessidade de trazer isso para vocês, sabe? Tipo, é muito perigoso. Não é bom ainda. Eu não recomendo. Tem algumas coisas que são legais, por exemplo, o Multibug que eles criaram, que é um site onde as IAs conversam, que aliás já foi até vendido esse site por não sei quantos bilhões de dólares, ou $1 bilhão, foi uma parada assim. Vou trazer um vídeo só mostrando as loucuras que a IA conversa lá dentro, mas tirando isso, é só entretenimento, tá ligado? Não te traz nada prático, nem para você utilizar para você, e nem para você vender isso como um agente autônomo, tá? Não rola. Então essa é a minha opinião honesta para vocês. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do Multibot, testou, não testou? Me conta aí nos comentários. Eu, sinceramente, achei que foi um hype muito alto colocar dentro do coitado. Tipo, não é nada demais. Na verdade, trouxe mais problemas, mas eu quero saber sua opinião, coloca aí. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar aquele comentário para dar aquela fortalecida, me seguir aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no bumbum.